no capítulo 2, verso 1, diz: Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: De onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus, se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: É porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: Eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Nós vemos aqui, irmão, como por exemplo, pele por pele, no verso 4, diante que declarou Satanás: É porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, dará para salvar a sua vida. Nós vemos aí como vão acontecendo os níveis de tentação, os níveis de prova, as coisas vão se aprofundando. E essa declaração de Satanás, ela é um pouco assustadora. Por que ele diz: Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida? Porque o diabo, um ser experiente, de milhares de anos de vida, sei lá quantos milhares seriam estes, é um ser experiente. E ele sabe, ele tem observado o ser humano, não é da agora, e ele sabe que o ser humano vive na ignorância de querer o tempo todo preservar a sua vida sobre a terra. O ser humano hoje vive, apesar de os cemitérios estarem ficando tão lotados que agora já estão construindo catacumba uma em cima da outra. Agora, inclusive, você já vai até pagar IPTU de cemitério. Mais uma taxa que estava faltando, né, irmão? Como o Brasil tem poucas taxas, eles estão criando mais essa. E o ser humano, ele não entendeu ainda que ele vai morrer. O ser humano não assimilou a ideia de que ele vai morrer. Ele diz assim: todos nós vamos morrer, mas no íntimo dele não é isso que está se processando. Ele acha que ele não vai morrer. Como que a gente vê isso? Pelas atitudes que o ser humano tem. Você acha que alguém que está dizendo assim: eu vou morrer, estaria brigando por um carro lá no meio da rua? Eu vou morrer, vai ficar tudo isso aí. O camarada está brigando: quem botou esse carro aqui na minha porta? Esse camarada acha que ele não vai morrer. Você está considerando o meio da rua a propriedade dele? Essa mesquinhez da cabeça do ser humano revela que ele não vislumbrou ainda a morte como algo natural, como um fator inquestionável da vida do ser humano. Então, quando o ser humano se vê no perigo de vida, ele estaria disposto a apostar qualquer coisa para se livrar da morte. E é isso que o diabo está dizendo. E justamente o entendimento dessa situação que fez o Evangelho ser a glória que é. Até
até no tempo do Antigo Testamento, essa visão de ser mártir pela causa de Deus não existia. Mesmo para os judeus que pregavam, não existia esse conceito. Esse conceito de entregar a vida, ou melhor, de ir à morte para achar a vida, é um conceito trazido pelo Senhor Jesus, quando ele deixa aquele grande exemplo em que ele morre, mas ressuscita, e ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus nos deixa um conceito de que, na verdade, a morte, o que o mundo chama de morte, nada mais é que a porta da vida eterna para nós. Uma mudança radical. O diabo vem e diz assim, não, Jó é como um homem qualquer. Se tu tocar profundamente nele, se ele se sentir ameaçado na vida dele, ele vai blasfemar de ti. Ali ele não vai resistir quando ele vê a vida dele em perigo. E aí Deus diz, vai lá e toca, poupa-lhe a vida. Eu imagino o que o diabo não fez, a ponto de os amigos virem lá durante 7 dias, não conseguirem falar nada. Diz a Bíblia que os amigos de Jó vinham a uma certa distância. Quando vinham numa certa distância, que olharam e reconheceram que era Jó, mas a maneira como Jó estava, diz que ali eles já ficaram fora de si. Eles não conseguiam conceber que um ser humano ficasse daquele jeito como Jó ficou. Eu nem consigo imaginar exatamente como Jó deve ter ficado. Uma aparência totalmente fora da realidade. Porque o diabo tocou. Tem mais, alguns dizem que a carne de Jó chegou ao extremo, irmão. Ao extremo mesmo, que o homem apodreceu em vida. Alguns dizem isso, alguns historiadores, inclusive entre os mais famosos, dizem isso, que Jó passou por uma situação que nós não podemos nem aprofundar os detalhes de como foi, porque não dá nem para falar certas coisas assim em público. Resultado, o que o diabo está dizendo? Olha, quando ele se vê ameaçado, aqui ó, é porque você não tocou na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Nós, no Evangelho, irmão, é exatamente o contrário. Nós não estamos aqui para salvar a nossa vida em nada. A nossa vida, o conceito real, é que ela não nos pertence. Então, se Deus me mantiver vivo, eu vivo. Se Deus decretar que é a hora da minha morte, eu morro. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Este é o conceito que revolucionou a história da humanidade, em que Cristo Jesus realizou conosco uma obra. O mundo vem para nos matar e isso não faz a mínima diferença. Se eu estou vivo, Cristo Jesus é o Senhor. E se eu morrer, vou morrer dizendo que Ele é o Senhor. Eu não vou querer resgatar a minha vida. Eu não darei nada em troca da minha vida. Eu não vou negociar a minha pregação para poupar a minha vida. Eu não vou voltar atrás numa palavra, numa confissão bíblica, na minha adoração, na doutrina do Evangelho. Não tem negócio, eu não vou voltar atrás, eu não quero ganhar a minha vida, eu quero perder. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai achar. Então, o conceito que o diabo tem e até hoje mantém no mundo é esse do ser humano querer a sua autopreservação. Não, eu não luto pela minha autopreservação. É Deus quem luta para que eu respire o tempo que Ele achar necessário. Não estou nem aí para que hora eu vou morrer ou até quando eu vou viver. Isso não faz diferença. Esse conceito, ele é revolucionário, tá? No verso 7, saiu, portanto, Satã, o acusador, inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus,
com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em todas essas provas os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Então, até alguém próximo a ele olhou para ele e viu: não tem jeito, homem, que Deus, não existe Deus na tua vida. Esse conceito que você tem de Deus aí, amaldiçoa isso aí. A tua desgraça está toda aí. Uma coisa bem característica do dia a dia, né? No verso 10, ele diz assim: no entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele permite? Ou seja, em nada Jó pecou contra Deus. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos um homem preparado para morrer por Deus. E são somente esses homens que Deus joga na fornalha, joga nas grandes provas, joga nas grandes lutas. Porque toda grande prova, toda grande luta tem o quê? Uma grande recompensa, um grande galardão. São os justos que Deus usa para isso. Então, o homem que está pronto para morrer por Cristo, antes que ele morra por Cristo, Deus tem muitas provas para ele. Tem muitas lutas. Porque como ele chega, não é Deus que leva. Ele chega ao ponto de entregar a vida por Deus. Ele diz mesmo: viver é Cristo e morrer é lucro. Quando o homem chega a este ponto, Deus planeja para este homem uma estrada de vales da sombra da morte, fornalhas e covas. Porque o desejo de Deus é recompensar e galardoar o justo. E só existe um caminho dele fazer isso: é jogando o justo na prova. Deus não pode te dar alguma coisa: está aqui, toma aqui. Por que você está recebendo isso? Por nada, porque eu tenho vontade de te dar, toma aqui. Nós sabemos que não é assim. Quando Deus dá alguma coisa a alguém, é porque pode contar com a vida desse alguém em alguma situação. E normalmente as situações são provas e lutas, não existe outro caminho. Então, irmão, Jó é um homem que, apesar dos seus erros, que os teólogos identificam, e eu também, apesar dos seus erros, daquela autojustificação e de uma série de situações, apesar disso, ele é, com tudo aquilo, um homem pronto a morrer por Deus, pelo aquele Deus que ele acredita. No verso 11, e 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um da sua região, pois havia combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça. E ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontraram forças para dizer nada. O quadro de Jó é uma coisa absurda, horrenda. O diabo teve permissão de fazer com ele tudo, exceto tirar-lhe a vida. Realmente é uma prova muito grande
E Jó estava pronto para ela, porque Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, se Deus pôde tirar de Jó tudo que tirou de bens, se Deus pôde tirar de Jó os filhos que ele tanto amava a ponto de por eles oferecer sacrifício, se Deus pôde tirar de Jó a sua plena saúde e colocar o seu corpo com chagas e etc, etc, coisas tão horrendas, se Deus pôde provar Jó aquele nível, significa que a fé de Jó era naquele nível. Para homens de grande fé, Deus tem grandes provas. Mas muitos querem dizer, eu tenho muita fé, só para ver a geladeira cheia e a mesa farta. Não, Jó aqui já não via mais a geladeira, não existia geladeira, né, irmão? Mas Jó já não via a geladeira cheia, nem a mesa farta. Na verdade, que aqui não existia nem mesa, né? Só para nós entendermos. Agora imagina esses 3 amigos que contemplam a cena de Jó e durante 7 dias e 7 noites seguidos, não sei se a expressão 7 noites significa que eles não dormiram. Porque você acha que Jó dormia? Alguns acreditam que o corpo de Jó estivesse inchado a extremo. Que ele era 3 vezes mais de inchaço que ele era normalmente. Você acha que Jó dormia? Não, Jó não dormia. Eu vou te afirmar que Jó não dormia. Então esse fato, quando diz assim, 7 dias e 7 noites, é possível que eles todos ficaram ali acordados. Bom, o tema do livro é, para muitos teólogos, o sofrimento do justo. Mas outros ainda acrescentam, além do sofrimento do justo, tem a recompensa do justo. Amém, irmão? Só para nós concluirmos aqui, o capítulo 3 é um capítulo que Jó deseja a morte, irmão. É uma coisa horrenda esse capítulo com as declarações deste homem. Mas no capítulo 3, no verso 25, ele diz assim: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Quer dizer, eu vou afirmar, esse homem não dormia, né? Não dormia, não tinha condição de dormir. Agora, ele diz, exatamente o que eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Ou seja, na verdade, o que eu vejo? Quando Jó diz que ele temia algo, e ele sentia assombro de alguma coisa, que de alguma coisa ele tinha medo, ali onde ele tem medo, o que nós podemos identificar? Aonde um homem tem medo, ali está o quê? A sua fraqueza. Certo? Aonde um homem, aonde um ser humano, homem e mulher, aonde temos o medo, ali temos uma fraqueza. Tem pessoas, por exemplo, que tiram carteira de motorista, mas tem medo de dirigir. Não dirige nunca. Tem um medo ali, sentou no banco, pronto, petrificou tudo. Não dirige nunca. Se não vencer aquele medo, não vai dirigir nunca. Tem pessoas que têm medo de altura. Está encerrada a história. Vamos escalar ali? Negócio fácil, simples. Não, eu não subo aí de jeito nenhum. Sobe aqui a escada, segura aqui no corrimão. Não, a altura não é comigo. Aonde você tem um medo, ali está o seu limite, ali está a sua fraqueza. Então, aonde você tem o medo, é aonde Deus quer trabalhar na sua vida. Ali aonde você tem o seu pavor, é onde Deus quer projetar algo que vai te libertar.
e vai te fazer um ser humano mais capaz para tantas outras coisas que Ele tem a operar na sua vida. Então, guarda esse verso. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. O que te assombra? Aquilo que você tem medo. E se você não tiver medo de nada? Nada te assombra. Tem medo de morrer? Não. Então a ameaça da morte não te assombra. Tem medo de ser torturado? Não. Então a ameaça da tortura não te assombra. Tem medo da doença? Não tenho. Então não te assombra. Do que você tem medo? Não tenho medo de nada. Bom, se você acredita que não tem medo de nada, nada te assombra. Você vive em mais paz do que os outros. Você vive em mais tranquilidade do que os outros. Você vive em mais fé e confiança do que os outros. Porque você não tem medo de nada. Se viver, viverei. Se morrer, morrerei. Teu dia é daqui a 10 anos. Tá bom, eu espero. Amanhã tu vai morrer. Tá bom, não faz diferença. Deixa eu me despedir. Se você não tem medo de nada, nada te assombra. E você vive bem melhor que todo mundo. Se você ficar pobre, o que vai ser da sua vida? Se ficar pobre, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Se eu não puder comer do melhor da terra, eu como pão com mortadela. Se a sua cabeça funciona dessa maneira, se você afasta os seus temores, você está sempre em paz e tranquilidade. Talvez seja o que Jesus tenha tentado nos dizer, né? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Né? A paz de Cristo é algo que está aqui dentro das nossas concepções. É a maneira como cremos é que a nossa paz vai se traduzir.